O tema que nós vamos tratar hoje, ele não é um tema alheio a nós. As coisas não estão acontecendo num lugar distante do mundo e a gente está tomando notícia nessa manhã. O tema desta manhã é de suma importância para a nossa relação com o mundo, como ele está, não somente para que venhamos a nos defender, mas para empunhar a espada da palavra e, de fato, combater aquilo que é errado, aquilo que é sujo, aquilo que propõe Satanás para a nossa geração hoje. E eu peço que você, nesse momento, ore comigo, para que você tome toda a atenção durante esse estudo, anote tudo quanto for possível e, por favor, faça perguntas, tenho certeza que você as tem aí, tá bom? Ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sempre estamos diante do Senhor como aqueles que precisam muito de ajuda. Nesta manhã, um tema difícil, um tema que tem feito muito mal ao nosso tempo. Nós precisamos muito que o Senhor nos ajude a entendê-lo e respondê-lo de modo apropriado, a fim de que pessoas sejam libertadas das trevas, a fim de que nossos filhos, nossas crianças, nossos pequenos não sejam, Senhor, encharcados de uma ideologia nefasta, profana e destruidora. Por isso, Deus, nesta manhã, nós estamos como aqueles que dependem de Deus para entender e dependem de Deus para lutar nesta guerra, Senhor, que se trava hoje. Ajuda-nos a ter uma boa disposição de mente, atenção, não nos deixe, Senhor, alheios, cansados num canto, nos levanta, nos reergue fisicamente e nos dá, Senhor, os estímulos necessários para prestar atenção hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos queridos, o tema desta manhã já foi os desafios gerados pelas redes sociais, mídia, visões e ilusões políticas, né? Como é que a gente pode entender essas realidades? Por isso, eu gostaria que você, nesse momento, fizesse todo tipo de pergunta durante a aula. Eu vou estar aberto a que a pergunta aconteça a qualquer momento. Então, eu, às vezes, vou provocar esse momento, mas você pode se sentir livre de fazer assim. Se estiver no meio de uma explicação minha, você sabe que eu vou dar aquele ok e vou continuar explicando e vou te dar a voz logo em seguida, tá bom? Para que ninguém fique perdido de forma alguma. Ideologia de gênero. Você já ouviu falar? Você responde assim com a cabecinha. Já? Você já ouviu falar? Você já foi afetado por esta ideologia? Você já acabou passando não somente de percepção do que está acontecendo para... Eu sou um professor em sala de aula, eu tenho que lidar com temas na minha área que tocam nesses assuntos e que esses assuntos muitas vezes ficam subvertidos por esses temas e, como professor, eu tive que me contrapor a muitas coisas. Então, não é algo que nós não conhecemos, mas eu vou ser bem caixinha nesse sentido, né? Eu vou começar por aquilo que, de fato, é. O que é ideologia de gênero? Do que a gente está falando? Bom, o próximo slide vai trazer para a gente claramente o que é esta definição. No final, você tem as referências lá, bibliográficas, de sites. Eu não vou ficar mencionando tudo agora, não, senão a gente perde a compreensão. Os teóricos da ideologia de gênero afirmam que as pessoas não nascem homem e mulher. Nascem capazes de ser o que quiserem. De acordo com eles, cada um é responsável por construir sua identidade, incluindo a escolha do gênero, independente do sexo biológico. Por isso, quem nasce biologicamente menino não é definido como homem, pois pode escolher ser mulher. E quem nasce biologicamente menina não é definida como mulher, pois pode escolher ser homem. Homem e mulher são papéis sociais flexíveis e relativos na ideologia de gênero. São construções que a sociedade impõe às pessoas e não uma realidade fixa e imutável. De acordo com estas ideias, a biologia não determina nada, mas sim a decisão de cada um de ser o que preferir. Fazendo uma comparação, o feminismo clássico reconhecia que existiam mulheres na sociedade ao pedir igualdade. A ideologia de gênero não considera que as pessoas nascem homem ou mulher, elas se tornam. Logo, nós temos aqui uma definição muito clara, muito objetiva. A ideia é que, quando se fala de ideologia de gênero, nós temos de cara um descolamento na percepção deles de que homem e mulher sejam aspectos atribuídos a partir
do sexo biológico, a partir da genitália, a partir da formação biológica, daquilo que Deus escolheu que cada um de nós fôssemos e somos. E isso a ideologia de gênero faz com um sem número de abordagens para que isso fique impresso na mente de quem se relaciona com o tema. Tem uma autora que o Pedro Dulce usa muito, né? O Pedro Dulce, pastor presbiteriano Pedro Dulce, trabalha com muitos temas relacionados à teologia pública. A galera já deve ter tido contato com o Invisible College, ou já deve ter ouvido o Pedro Dulce falar um pouquinho no Labrie ou coisas desse tipo. Ele usa muito esta Judith Butler para falar sobre como esta mulher é influente neste meio de pensamento. Ela diz aqui, em uma afirmação objetiva sobre o tema, o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um corpo feminino. Isso aqui pode parecer algo um pouco assim para nós como cristãos, né, que a gente tem, de fato, uma responsabilidade por trazer à luz aquilo que a Bíblia disse, como a Bíblia diz que nós somos criados e nós cremos. Isso pode parecer muito estranho num primeiro momento, mas eu gostaria de te dizer que a sociedade está imersa nisso. Gostaria de dizer que já nós vamos ver alguns filmes, alguns títulos aqui mencionados, estão completamente encharcados de ideologia de gênero. Na verdade, você já deve ter ouvido discussões sobre a linguagem neutra, que foi, por exemplo, a linguagem neutra foi aceita na Argentina, semana passada. Então, nós não estamos em algo que está distante dos nossos lares, né? E já vamos discutir sobre isso. O que se propõe a ideologia de gênero a imprimir na sociedade, né? Qual é a proposta geral? Quais são os braços que ela alcança? A ideologia de gênero se propõe a anular a divisão natural e bipolar entre homem e mulher, né? Acabar com isso, opor-se à natureza do indivíduo, e natureza como uma perspectiva criacional, como uma perspectiva de essência partindo do sexo biológico, destruir a noção de família tradicional, sim, porque quando você acaba com essas distinções, você também vai gerando propostas, aspas, de família que vão sendo condizentes a este pensamento. Tá? Incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra o consentimento dos pais, isso é algo muito forte. Poucas escolas têm conseguido segurar, às vezes uma escola confessional, né, uma escola que é católica, evangélica, ela até consegue, porque ela compra os livros para isso, ela tenta tirar, mas a maioria das escolas não tem essa força, então você vai ver isso muito claramente. Legitimar perversões sexuais previamente consentidas, a gente vai ver isso daqui a pouco. Impor leis que forcem os outros a aceitar os diversos gêneros, também vamos ver isso. Criar uma linguagem própria, ou seja, um meio de comunicação verbal e escrito que imprima isso. Punir quem não seguir as imposições. Isso aqui, então, digamos assim, o plantel de suas armas, né? Nós temos aqui todas essas questões. Mas, para deixar isso ainda mais claro, porque eu, como seu pastor, eu tenho por objetivo deixar você com clareza no que eles dizem acerca disso, porque é muito ruim quando a gente está discutindo um tema ou tentando ajudar alguém que está pensando dessa forma e a gente não sabe se expressar. Não sabe dizer, não, porque o gênero, o sexo, não, o que eu quis dizer foi o gênero, o que eu quis dizer foi o sexo. Então, eu quero te dar, minimamente, aqui como seu pastor, esse tipo de compreensão. Nós temos uma outra afirmação aqui, de Bella Abzug. Ela é uma feminista norte-americana, ela é um expoente, e ela vai falar o seguinte sobre a diferença, o que é o gênero não é definido pelo sexo biológico. Ela vai dizer assim, o sentido do termo gênero evoluiu, diferenciando-se da palavra sexo, para expressar a realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções sociais sujeitas à mudança. O sexo é definido pela biologia no ato da concepção. O gênero designa um papel socialmente construído, cuja identidade não depende da biologia e pode ser decidido por qualquer pessoa. Não é fixo
e pode ser alterado quantas vezes o indivíduo quiser. Eu estava falando com o Diego ontem, né? Ele ajudou aqui na concepção de alguns slides também, eu agradeço publicamente por isso. Eu estava falando com o Diego ontem de uma leitura que eu fiz há bastante tempo, de um livro que eu ganhei de filosofia, que falava algo muito interessante sobre isso. O autor, eram autores mistos, mas um dos capítulos era sobre o existencialista Jean-Paul Sartre. O Sartre ele escreveu um livro, Ser e o Nada, e dentro desse livro ele faz a seguinte afirmação. Esse existencialista, ateu, ele casado com Simone de Beauvoir, um casamento aberto, enfim. O Sartre falou o seguinte: eu decido o dia que eu nasci. O dia que eu nasci, eu decido. Porque se amanhã eu sou alguém diferente do que eu sou hoje, ou seja, eu fiz uma nova reconstrução da minha personalidade, do meu ser, de tudo que eu sou, eu posso dizer para você que eu nasci naquele dia. Olha que coisa, né? Ignorando qualquer ideia de ter nascido num dia que Deus escolheu para nascer. Enfim, tudo isso que a gente concorda como um ponto pacífico para ele eu nasci no dia que eu quis nascer. Eu posso te dizer que eu nasci amanhã, eu posso até dizer que eu nasci de novo. Então, repare toda a construção da coisa e como é complicada, da autoafirmação do ser baseado naquilo que você quer ser, independente de qualquer recebimento anterior, desde aspectos biológicos ou tradicionais. Mas é algo importante a ser dito aqui, uma atenção bem gritante aqui. Ao estudarmos o que é a ideologia de gênero, é necessário ter a clareza de que ela não é uma teoria científica, uma vez que não foi provada experimentalmente. E aqui eu não estou dizendo que, se fosse provada experimentalmente, necessariamente ela ganharia. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma linha de pensamento, é uma ideologia. Nós temos outras ideologias no mundo, não tem? O marxismo é uma ideologia, o próprio existencialismo é uma ideologia. Nós temos ideologias. Ideologias temos um monte, né? Mas não é algo científico no sentido como conhecemos a ciência empírica, né? Eu fiz isso, deu isso. Eu fiz isso de novo, deu a mesma coisa. Eu fiz 3 vezes, deu a mesma coisa. Eu observei que, ao fazer isso repetidas vezes, não é. Não é. É uma linha de pensamento. Ela é um corpo fechado de ideias que parte do pressuposto de que a biologia não define a inclinação de uma pessoa. Se você pensar como um evolucionista pensa, ou um evolucionista, digamos assim, bem ligado à ideia de que Deus não exista mesmo, ele vai pensar assim: nós estamos evoluindo, nos adaptando, nos tornando algo que ainda vamos encontrar lá na frente, mas, sim, eu nasci homem. Ele vai dizer isso, né? Pelo menos um evolucionista aí até uns 50, 60 anos atrás. O que está sendo proposto aqui é de que a construção homem e mulher está em evolução. Então, não é mais a ideia apenas do bios, né? Se você fosse olhar pelo lado da evolução. Também a personalidade, o ser, o papel, isso tudo tem construção. Isso tudo não está definido, você não pode receber essas coisas e ficar com elas. Quando isso começou de modo incisivo? Assim, qual foi o primeiro marco recente disso? Foi a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, né, em Pequim. Nós tivemos, em 1995, um marco histórico, onde houve uma primeira grande afirmação sobre ideologia de gênero, tá bom? E aí, as palavras de uma das proponentes, só deixando claro aqui, é uma conferência sobre mulheres, mas uma das falas chamou muito a atenção. Você encontra esse documento na internet em PDF, acesso livre. As palavras de uma dessas mulheres, né, da Daily O'Leary, dá uma olhadinha lá no finalzinho. Lá. Ela diz o seguinte, a Daily: a agenda de gênero navega nas comunidades não como um navio elevado, mas como um submarino, determinado em revelar-se tão pouco quanto possível. Olha que coisa interessante, né? Ela disse que não é um navio. Naquele momento, né? Era o quê? Um submarino, atacando indo navegando, ganhando espaço, mas sem que você pudesse ver isso.
ainda nesta palestra, né, é dito também, e aí sim, o documento já expressa essa realidade, tá? Esse documento de 1995, que é o seguinte: cada criança é atribuída a uma ou outra categoria com base na forma ou tamanho de seus órgãos genitais. Uma vez que isso é feito, nos tornamos o que a cultura pensa que cada um é, feminino ou masculino. Repare o uso das palavras. Embora muitos acreditem que o homem e a mulher são uma expressão natural de um plano genético, o gênero é produto da cultura e do pensamento humano, uma construção social que cria a verdadeira natureza de cada indivíduo. Então, ser homem e ser mulher, para alguém que crê e que acredita na ideologia de gênero, não é algo fixo, não é algo sólido, não é algo recebido e nem algo que, de fato, é diferencial. Isso está fluido, né, como alguns gostam de usar. Isso flui e essa adaptação, eu nasci com corpo de homem, mas eu acredito que eu desejo expressar a feminilidade, então eu vou para esse lado. Que eu não tenho como negar para você uma grande contradição. Eu acho que, já de cara, eu posso te expressar isso, uma grande contradição. Se não há definição nenhuma daquilo que deve ser definido como homem e mulher, como alguém pode categorizar algo como masculino e feminino? Isso já é uma contradição interna do argumento. O que eu quero dizer é, eu nasci com corpo de homem, mas eu quero e amo e expresso e sinto que sou uma mulher. Tudo bem. Se não há definições claras do que é isso, como você pode ser homem ou mulher, masculino ou feminino, se nem há definições? É uma contradição, o argumento é contradito nesse sentido. Mas eu preciso avançar e você entender mais o que está acontecendo. Então, vamos lá. O Pedro Duce, ele tem um livro, eu comprei esse livro baratinho, acho que foi 5, 3, 4 reais, sei lá, 2 reais, um negócio muito barato na Amazon, que é Identidade e Sexualidade. Alguns talvez já tenham esse livreto aqui, é um livro pequeno, mas muito bom, né? O Pedro Duce fala umas coisas muito legais. E, mais uma vez, ele vai trazer essa distinção, né? Aqui, gênero, sexo e sexualidade, entrou aqui sexualidade também. Gênero tem a ver com a maneira como a pessoa se enxerga, identificando-se com os padrões de comportamento masculino ou feminino, ou ainda oscilando entre um e outro, o que costuma ser classificado como gênero fluido. Não, eu estou me sentindo mulher, eu me vejo mulher, eu vou cumprir o papel de mulher por um tempo, depois eu volto. Esperados por uma determinada sociedade. Para algumas pessoas, essa identidade de gênero corresponde ao seu sexo biológico. São pessoas cisgênero. Outra, não existe essa correspondência, são transgênero, ou seja, o cisgênero é aquele que o sexo biológico dele corresponde com a expressão homem e mulher que ele tem. E o transgênero é alguém que nasceu com corpo de mulher, nasceu com corpo de homem, mas acredita não ser o seu fator biológico determinante para o seu gênero, né? Sexo, por sua vez, diz respeito apenas ao corpo masculino ou feminino, em especial a genitália, podendo também contemplar exceções como os intersexuais, por serem hermafroditas, né? Ou seja, trata-se de uma referência estritamente biológica e física. Por fim, a sexualidade, é o terceiro ponto, a sexualidade, a orientação sexual, pode ser compreendida como o que fazemos tanto com o nosso corpo quanto com o nosso gênero. Isto é, refere-se à vida sexual de uma pessoa, tanto em seu lado subjetivo, como a atração que sente, quanto seu lado objetivo, como a prática sexual que está envolvida. Certa vez eu vi um homem, né, eu vou usar os termos que foram usados aqui, um homem, sexo homem, dizendo que se via como mulher, mas de que não gostava da expressão sexual feminina e sim masculina. Ou seja, do modo como homens se expressam sexualmente era o modo como ele se identificava sexualmente. Mas o modo como ele via o seu papel e via a si mesmo como uma mulher. Mas o seu sexo era masculino. Difícil, confuso e real para os dias de hoje, infelizmente. Onde é que a ideologia de gênero mais está atacando? Quais são os 5 pontos estratégicos que a ideologia de gênero ensina hoje que você precisa saber, tá bom?
Primeiro é o clássico que já discutimos. Homens e mulheres não são diferentes. Ponto. Homens e mulheres não têm diferença. A partir dos anos 60, já existiam ensinamentos relacionados aos estudos de gênero. A intenção era eliminar a desigualdade entre homens e mulheres, eliminando a última discriminação, a do sexo. Por isso, os teóricos começaram a negar a diferença entre o sexo masculino e o feminino. Por exemplo, começaram a contestar que existem profissões tipicamente masculinas ou femininas. Parte da estratégia consistia em negar que existem papéis distintos na criação dos filhos, como o do pai e da mãe. Um dos maiores ensinamentos da ideologia do gênero é que o homem e a mulher são construções sociais que podem mudar a qualquer momento. Principalmente em relação à mulher, a ideologia ensina que ela precisa libertar-se do âmbito familiar que a oprime. Você já ouviu essas afirmações? Acredito que sim, né? De que a mulher é oprimida, e aí eu vou usar um termo bem objetivo, oprimida por um sistema patriarcal com o qual ela precisa se rebelar, encontrando o seu espaço na sociedade e voltando-se contra todas as dimensões que ela recebeu, tal como dona de casa, ou mãe, ou esposa. Então, você criar sua própria história, estabelecer o seu próprio papel na sociedade, foi o primeiro ponto. Nós precisamos fazer ressalvas. Por exemplo, nós não precisamos hoje afirmar que tudo que foi feito nos últimos 500, 1000 anos e que se relaciona com a mulher foi tudo certo. A gente não precisa fazer uma besteira de afirmar isso. Tem coisas que, de fato, deveriam e poderiam ser de outra forma, como questões que envolvem trabalho, questões que envolvem instrução, e a gente não está negando que essas coisas são reais. O problema é quando você pega isso e, ao invés de você deslocar isso da maneira correta, você gira com toda a força e diz que tudo precisa ser virado ao avesso para que, então, a gente tenha uma sociedade igual. Acho que o tema igualdade é engraçado porque isso evoca algo em nós, né? A ideia de igualdade mexe com o nosso coração ao ponto da gente falar, não, a gente tem que buscar a igualdade, né? Todo mundo no mundo tem uma bandeira ou duas como igualdade, liberdade, e eu tenho certeza de que, em nome da liberdade do indivíduo, em nome da igualdade de todos, um monte dessas coisas tem entrado não somente em pauta, mas na sua casa, na minha casa. Há uns anos atrás, não foi? Uns 3, 4 anos atrás, houve uma proposta de lei de que ônibus coletivos parassem a partir das 10 horas da noite para uma mulher em qualquer lugar que ela fizesse sinal. Eu não lembro se foi à frente, se não foi, mas eu sei que isso estava em tramitação. Ótimo. Eu acho que eu e você compreendemos certos graus de vulnerabilidade. Ótimo, sem problema, não precisa fazer isso para os homens. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser assaltado como um homem, não é isso. Estou dizendo o seguinte, a gente precisa entender que existem diferenças. E essas diferenças são importantes. Acabar com papéis, acabar com essas construções é uma de suas propostas. O sexo biológico pode ser modificado. Você deve saber que existem hoje muitas pessoas fazendo esse tipo de modificação, entre aspas, né? Essas alterações no seu corpo. Você também vai encontrar um monte de gente desesperada com os resultados que isso trouxe para a sua vida, resultados psicológicos, físicos. Não cabe aqui, pelo horário, fazer todas essas demonstrações, mas para dizer que não vem tão facilmente à frente aqueles que ficaram totalmente destruídos por essas transformações. Não vem, você não encontra isso nas principais páginas dos jornais. Você encontra que o transexual tal, você encontra que está feliz, que está bem, mas nunca você vê o outro lado nos noticiários. Homens nascem com DNA XY e as mulheres com DNA XX. O corpo de um tem um pênis e mais testosterona, e o do outro possui vagina, ovário e glândulas mamárias. Esses são exemplos simples de algumas diferenças biológicas entre os sexos, exemplos simples. Entretanto, de acordo com a ideologia de gênero, esses dados científicos são transitórios e maleáveis. Portanto, nenhuma pessoa precisa prender-se a eles apenas por causa do seu nascimento. Em qualquer estágio da vida, ou seja, em qualquer idade, a pessoa pode escolher ser algo diferente do que nasceu. A transexualidade é incentivada pelos teóricos da ideologia de gênero, ela é vista como um sinal de liberdade e emancipação individual.
Então, isso também é uma bandeira. Você está vendo cada vez mais transexuais na mídia, né? E falando, youtubers transexuais, eu também já vi bastante. A primeira pessoa a fazer isso, lá no passado, na época que eu era garotinho, foi Roberta Close. Ela fez um barulho enorme, né? Ela era a primeira transexual a fazer isso, e isso foi um grande barulho. A sociedade suportou, mas não entrou muito nessa. Hoje é diferente. Hoje você tem uma abertura. Existe tanta diferença, né? São 56 formas com as quais são identificados, algumas delas estão aqui no quadro: sem gênero, bigênero, cisgênero, feminino para macho, fluido de gênero, não binário, pangender, que é tudo, né? Basicamente é a expressão sexual de todas as realidades. A pessoa transa com árvore, transa com objetos, com tudo que você imagina, tá? Transsexual, mulher trans, homem trans, gênero neutro, transexual, pessoa transgênero. Fico imaginando como é alguém se posicionar gênero neutro. O que é o seu gênero neutro? O que é isso? Talvez ela nem saiba, talvez seja um tipo de confusão com o qual se envolve, você não consegue nem expressar a confusão, mas tem que dar uma nomenclatura, vamos dar uma nomenclatura, gênero neutro. Não tem como não. Então, a gente viu que a questão de papéis, e agora a questão do sexo biológico, e não tem como não falar do resultado disso na família. A família natural é apenas um estereótipo, não existe família. Tá? E eu já vi crente fazendo isso também. Às vezes, o cristão ele teve uma família que não era o modelo completo, cheio, ideal que a Bíblia coloca diante de nós, o pai, a mãe e os filhos. Aí o pai foi embora, a mãe precisava trabalhar, quem criou foi a avó. E aí você às vezes vê o cristão, ao invés de falar assim, Deus foi gracioso, porque mesmo eu não tendo uma família, Ele me trouxe laços com a minha avó me criou, minha avó é como uma mãe, ela cumpriu muito do que o Senhor tinha, que tem nas Escrituras. Não, a pessoa não faz essa conformação linguística. Ela vai bater de frente contigo. Você quer dizer que minha família não pode ser minha avó? Não estou dizendo que a sua avó não cumpriu essa função. Mas o ideal bíblico, a proposta bíblica... Lembra de Jesus falando do divórcio, né? Não era assim desde o princípio. Deus criou Adão e Eva, e aquilo que Deus juntou não separe o homem. A fala de Jesus é, eu sei que vocês estão se divorciando à torta e à direito, mas essa não é a proposta. E aí Jesus traz de volta o livro de Gênesis para dizer qual é a estrutura que Deus deu para a família. Ok? A família natural é constituída por pai, mãe e filhos com papéis definidos nela. O homem cumpre seu papel masculino, a mãe cumpre seu papel feminino e os filhos aprendem com ambos de forma diferente. No entanto, para os defensores da ideologia de gênero, esta diferenciação é fruto de uma tradição que oprime a mulher e reforça a desigualdade. Segundo eles, uma vez extinta a distinção entre homem e mulher, os papéis na família são reorganizados. A família no singular deixa de existir. A realidade passa a ser de famílias no plural. Isso significa que existem diversas formas de se constituir uma família. Basta que as pessoas se unam pelo amor, não importa se forem 2 homens, 2 mulheres, ou 3, 4 e assim por diante. Olha aí. Não há, então, é que nem aquilo do papel. Vamos acabar com os papéis, mas aí tem masculino e feminino, mas vamos acabar com eles, mas eles existem. Vamos acabar com a família, como ela é, e a gente vai construir um novo modelo de família. Qual é o novo modelo de família? O que você quiser. Então, não tem modelo de família. Família perde o sentido como palavra, porque ela não tem aplicação. A paternidade. A gente vê muito isso em desenhos animados, né? Como a figura masculina ela é ridicularizada. Uma aluna minha, uma aluna até bem inteligente, ela falou assim, professor, quando eu levantei essa questão, como Simpsons, Peppa Pig e outros desenhos, e, enfim, que colocam a figura masculina como uma figura idiotizada. Ela falou assim, professor, não seria o caso não de que esses desenhos e filmes estivessem propondo, mas afirmando algo que já existe?
não seria esse o quadro masculino que nós encontramos hoje? Sim e não. Se ela pensar que essa construção foi gradual e de que na década de 60, 70, nós ainda temos uma figura masculina lá dentro da casa, com todos os seus erros, com todos os seus problemas, figura de homem lá, né? E firme, mesmo que muitas vezes além do que deveria, né? Firmeza não quer dizer dureza. Aí você vem na década de 90 e você vê que na década de 90 você ainda tem essas figuras firmes, mas os personagens masculinos já são paspalhos. E ainda não temos em casa isso. Isso é uma projeção. Vou te dar alguns exemplos. Esses dias eu boto muita coisa velha para as minhas filhas. Mas eu nunca tinha notado, eu fui botar, olha que isso, que crachá, né, de idade agora. Alf. Você já viu o Alf? Você já viu o Alf? Ou não? Ele é um ET que comia gatos. O Alf, o ET teimoso, o seriado da Globo, passava de tarde no domingo e no sábado também. O Alf, mas eu nunca tinha percebido, o Alf é um negócio da década de 80. Eu nunca tinha percebido que o pai é um paspalho. E a mãe é muito cabeça, muito esperta e inteligente, dando o tempo todo para ele insights de como ele deve viver. Caramba, eu nunca tinha percebido isso. O homem da década de 80, ele ainda é o Julius, né, do seriado do Chris. É aquele cara ali. Mas já havia projeções para que ele deixasse de ser. Não teve esse tempo todo para ele deixar de ser, mas o Homer Simpson é um completo idiota. Então, não teve tempo para essa transição, e aí eu estou respondendo essa minha aluna, mas ela foi empurrada adiante e foi assumida de forma absoluta. Absoluta. Uma coisa é você dizer assim, caramba, o pai não está lá, realmente. A partir da década de 90, a proliferação de divórcios e abandonos são muito grandes. Então, você tem muitas famílias na década de 90 que mesmo aquele pai e a mãe que já não se dão bem, mas ainda está o pai e a mãe lá, eles vão acabando. A década de 90 é uma década de muitos divórcios, a década de 2000 é uma década de muitos divórcios, mas ainda está lá na década de 80. Então, ainda há um pai, mas o que acontece é que a década de 90 expõe um pai idiota. Os anos 2000 compram o idiota ausente. E aí o que você tem é uma paternidade completamente afastada de existência, né? Como foi relatado no tópico acima, os teóricos de gênero afirmam que não há papel social definido na família. A consequência mais evidente é que a dessexualização da paternidade, já que não importa mais quem foram os responsáveis pela concepção da criança. A partir da década de 2000, principalmente, muitos documentos era só o nome da mãe. Não tinha o nome do pai, né? Neste caso, os filhos deixam de ser frutos da relação de um homem com uma mulher. No contexto da ideologia de gênero, eles são gerados artificialmente em qualquer grupo. A fertilização in vitro e a barriga de aluguel tornaram-se práticas promovidas com naturalidade. Para os defensores dessa ideia, é ofensivo dizer que crianças possuem o direito de ser educadas por um pai e uma mãe. É ofensivo mesmo. 5. Os ensinamentos da ideologia de gênero devem fazer parte da mídia e da educação nas escolas. A gente já vai ver isso, mas você encontra nos filmes, na linguagem neutra, na proposta das séries e em tudo mais aí que você pode imaginar. Alguns casos se tornaram barulhentos, mas não foram rechaçados, como, por exemplo, da jogadora de vôlei homem Tiffany. Ele é um homem com corpo modificado que prevalece com força e agilidade sobre muitas mulheres que jogam vôlei. Isso deu um barulho muito grande, muitas jogadoras se negaram até mesmo a jogar com ela, mas acabou que foi indo. Lá nos Estados Unidos, na Liga Universitária também de Corrida, um homem estava ganhando, um homem inexpressivo do ponto de vista geral na corrida com os homens, se tornou um grande vencedor quando correndo com as mulheres na Liga Universitária de Atletismo dos Estados Unidos. E aí, como é que você faz? Um exemplo aqui de um grupo que prega a tolerância, né? Todos os gêneros, né? Prega a tolerância, mas não há tolerância contra aquele que discorda. Isso aí não tem tolerância que se mantenha. Agressividade
de um movimento que prega a tolerância. Um exemplo no Canadá, um exemplo bem, um pouquinho mais à frente, um exemplo bem recente. A Suprema Corte condenou um pai por violência familiar depois que ele se recusou a chamar sua filha de menino. A Corte ainda publicou uma ordem de protesto, de proteção, permitindo que ele seja preso imediatamente caso chamasse sua filha de menina em público ou em privado. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, aprovou uma lei que prevê multa e prisão de até 1 ano para quem deliberadamente e repetidamente usasse os pronomes que não respeitassem gêneros neutros. Na Inglaterra, uma mãe de 38 anos foi presa em casa, na frente de seus filhos, por ter chamado uma mulher transgênero de homem no Twitter. É assim que as coisas estão. E nós não podemos nos negar a compreender isso, não. O Diego me trouxe uma contribuição muito boa, né, sobre os desdobramentos inevitáveis da ideologia de gênero. Dá uma olhada só. O casamento humano é calcado em 3 pilares: gênero, número e espécie. O casamento é entre 2 pessoas, pilar número, porque existem 2 gêneros, masculino e feminino. Ou seja, como tem masculino e feminino, você aponta para o casamento com estes 2. Se o pilar gênero é modificado, onde o gênero fluido cria um número indeterminado de gêneros, o pilar número também está sujeito a tal, resultando em poligamia, poliandria. Se o pilar número também não é respeitado, o próximo passo é o pilar espécie não ser respeitado. Casamento entre homens e animais, pessoas se declarando animais, transhumanismo. Você já viu isso? Sim ou não? Já, não já? Eu vi vários, fui fazer pesquisa, vários casamentos de homens, mulheres com animais, envolvendo relação sexual e afetiva. Você derruba uma, vai levando a derrubar as outras, inevitavelmente. Ninguém quer discutir isso, claro que ninguém quer discutir isso. O ponto-chave sobre a ideologia de gênero é o confronto entre o que um sujeito deseja parecer e o que o outro consegue perceber. É a ânsia criminosa de destruir a percepção humana, obrigando cada pessoa a ver o que ela não vê, mas o que os outros querem que ela veja. No fim de tudo, é a subjugação da realidade, é um jogo de palavras linguístico onde invocar a palavra gênero busca moldar a realidade aos desejos de quem o profere, ou seja, não é o que eu vejo, é o que você que quer me forçar a ver, diga. É uma pergunta? Cadê? Sim. A gente está num tempo de hipersexualização, ou seja, as realidades sexuais são elevadas a patamares de objetivos claros de satisfação de todas as formas. A gente é contra a pedofilia, mas não de vista grossa, não. Acha super de boa a pornografia, a feitura de vídeos, né, de filmes pornográficos, atores de pornografia não são discriminados, prostituição é considerada, de certa forma, uma profissão. Então, eu acredito que a sua colocação, que já é boa só pela menção, é de fato uma realidade que incentiva e dá subsídios para que uma ideologia de gênero aconteça. A partir do momento que você hipersexualiza a sociedade, ela vai extravasar isso de sem número de coisas. Ela vai buscar um extravasamento. E eu acredito que sim, né, a facilidade com que a pornografia encontrou caminhos pela internet, né? Existia sempre, mas ela encontrou um vasto número de caminhos com o qual se proliferar, pode chegar na palma da mão de qualquer pessoa que tem um celular, está muito fácil. E talvez o fato de que até mesmo entre os cristãos, Adonias, existe tolerância com relação a isso. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que filme pornográfico não, mas tem uma cena no filme que eu pulo. Olha, eu vou lhe dizer, esse negócio do pulo é muito complicado, porque envolve não somente a sua imaginação, como envolve o assentimento ao filme. O cara não botou aquela cena descuidadamente. Ih, gente, desculpa, entrou uma cena no filme. Entendeu? Não foi assim, ele estava... Na hora da edição, passou. Não foi isso. Ele colocou aquilo para você ver. E nós, carentes de entretenimento, estarrecidos porque não vimos um filme no sábado, a gente aceita. Então, a tolerância começa do princípio onde
Mas sabe, pastor, senão a gente não vai ver mais nada. Tá, e se a gente não vê mais nada? Muda o quê? Acho que muda alguma coisa? Vai para o inferno? Deixa de ser... você vai perder a sua felicidade. Não tem nada disso. Acredito que, aí reforço, pornografia e tolerância com pornografia light. Animes, não é? Quando a gente vê anime que tem pornografia, está tudo bem. É desenho. Então, obrigado pela contribuição, de fato, né? Eu diria que a Revolução Sexual de 1960, ela é um desdobramento externo do movimento que já acontece desde o final do século XIX, por um desraigamento de qualquer tipo de tradição ou relação com isso. O próprio modernismo no Brasil, Semana de 22, já colocava pedras fundamentais em uma distância com qualquer tipo de tradição, inclusive tradição herdada, tradição cristã, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que a década de 60, ela externalizou isso, a chegada também dos anticoncepcionais e tudo mais, mas eu acho que essa herança ela é cunhada ali na virada do 19 para o 20, a igreja também tolera isso com a teologia liberal, no sentido da igreja não acreditar mais nos textos bíblicos como estruturalmente inspirados, né? E a negativa de Gênesis 1, 2 e 3 como de fato são, para jogar debaixo do tapete tudo que isso estava acontecendo em andamento. E sim, a década de 60 é fundamental para externalizar aquilo que já estava dentro do coração das pessoas desde a virada do 19. Mais alguma pergunta? Seria possível falar de doenças sexualmente transmissíveis e violações sem dizer no final como você deve fazer? Por exemplo, eu mostro para um grupo de crianças de 13 anos os resultados da AIDS, da sífilis e coisas desse tipo. E aí eu termino dizendo, isso é a AIDS, isso é a sífilis, vamos embora? Não. Usem camisinha, se preservem. E quando eu falo usem camisinha, eu já estou dando uma orientação sexual. Façam sexo com camisinha. Então, eu acho impossível de que após uma descrição de coisas tais como essa, não venha uma inserção de uma fala assertiva. Façam dessa forma. Está entendendo? Quantas vezes eu vi professores terminando assim, sexta-feira, falando essas coisas. Usem camisinha. Sim, terminando, os alunos saindo de sala. Pega leve. Então, eu acho impossível não fazer menção a um tipo de orientação que você vai dar no final de uma exposição como essa. Ali atrás, depois aqui. Então, tem aquilo que nós cremos que seja o ideal e o correto, e tem aquilo que se tornou. A escola hoje, ela se tornou um depositório de jovens, crianças, adolescentes, para que os pais trabalhem. Então, isso tira dos pais o tempo que eles tinham, em sua maioria, para dar qualquer tipo de orientação. Cansados, chegando à noite, o máximo que eles querem é abrir um iogurte ou comprar alguma coisa para assistir uma Netflix. Então, hoje a escola ela funciona como um lugar onde eles têm algum tipo de diálogo. As escolas estão cada vez investindo mais em orientação psicológica, orientadora terapêutica e coisas desse tipo. As escolas estão cheias de terapia porque os alunos precisam falar com alguém. E essa é a realidade que eu encontro hoje. Eles não têm com quem conversar. Eles deveriam estar com seus pais. Eles deveriam conversar com seus pais. Isso deveria acontecer, mas isso não acontece. E os pais ficam muito felizes quando o professor ou a professora ou a orientadora pedagógica conversou com aquele filho problemático. Os pais nem sequer sabem as séries que os seus filhos estão. Eles vão perguntar, qual é o nome do seu filho? Fulano. Qual é a série dele? É assim. Então, isso é o pai de hoje da escola em geral. Isso é o que se recebe. Quem deve instruir sexualmente seus filhos são os seus pais. A igreja deve dar suporte, como estamos fazendo aqui hoje, para dar essa assistência, por exemplo. Tem gente
dando aula ali, eu estou dando aula aqui, para que isso seja promovido em casa com a substância. Mas os pais devem comprar livros e se associar aos melhores autores para ajudar seus filhos. Então, ponto. Isso é sobre família e igreja. Não era para ser na escola. Mas, outro lado, não tem mais familiares e a igreja, por muito tempo, hoje talvez esteja correndo atrás, mas por muito tempo deixou isso para lá. Não tinha mais diálogo. Então, infelizmente, esse é o cenário, né? Aqui e depois ali. E eu posso te afirmar que para mais de 90% dos seus colegas era a única conversa sobre sexo ou sexualidade que eles tiveram com algum adulto. Os pais completamente omissos, completamente distantes, infelizmente, sem nenhum diálogo, e muitos com vergonha de falar sobre esse tema também, né? Você acredita, acho que como eu, de que nós que lidamos com pessoas em dados níveis diferentes, eu como aquele que forma a opinião e conversa sobre isso, e você como aquela que recebe o resultado da ausência de instrução e, enfim, de toda essa realidade, a gente tem duas atitudes para tomar. Quando eu vejo uma aluna ou um aluno vivendo uma vida sexual com 13 anos de idade, eu sento com ele e digo que o caminho não deveria ser esse. Mas também vejo cenários onde, após dizer isso, percebo que eu devo dizer assim, cara, mas pelo menos use camisinha, porque você vai, ao menos, ter chance de pensar um pouco mais sobre o que eu estou te falando. Mas o que você está fazendo não é correto. Eu falo diretamente. Acho que você não deveria se omitir quanto à realidade e não deveria se posicionar como se você apenas dissesse use camisinha. Isso não resolve, mas existem maneiras com as quais nós podemos nos afastar da nossa responsabilidade como cristãos, de dizer qual é o plano de Deus para o corpo humano, para a família e para tudo isso. Então, assim, eu acredito que você deva lidar com a realidade, com objetividade, mas não deva se omitir quanto a negar aquilo como algo bom e correto e oferecer um olhar diferente para a mesma questão. Então, eu acho que são duas coisas que não se auto-excluem e nós lidamos com uma realidade que muitas vezes nos faz conter o avanço de alguma coisa. Jesus falou assim, Moisés lhes deu carta de divórcio pela dureza do vosso coração. Então, Moisés lhe deu algo para que vocês não fizessem pior com as suas esposas, querendo livrar-se delas. Então, existem meios com os quais nem sempre são aquilo que deveria ser, mas ainda é o que é possível dentro daquele... É verdade, Diego. Eu estava lendo uma entrevista com o guitarrista da banda brasileira Angra, Rafael Bittencourt, em qual ele fala que o filho dele é muito discriminado porque o filho dele é transexual. E ele falou assim, nós sabemos, e aquele nós, sabe, aquele nós redundante, né? Aquele nós, você também tem que saber isso. Nós sabemos que nós somos construídos pelas nossas experiências. E eu sofro muito em ver que meu filho tem padecido na mão de uma sociedade preconceituosa, para ali e tal. Então, olha, presta atenção, nós somos construídos pelas nossas experiências. Não é isso. Nós somos construídos pela palavra de Deus, ok? Que nos resgata das nossas experiências. Essa é a grande verdade, para nos apontar para realidades perfeitas e corretas diante de Deus. E, infelizmente, é isso, Diego. Parece que eles não percebem o desdobramento disso. Então, o que impede uma criança de 7 anos de idade decidir que agora vai começar a vida sexual dela? Não tem nada, não tem nenhum freio que possa impedi-las. 5 minutos. E aí, o que se faz? Como um cristão deve se posicionar em relação a tudo isso? A primeira coisa que você deve compreender é que a sexualidade humana foi totalmente afetada pelo pecado. Tá? Isso você precisa ter essa compreensão. Após entendermos, né, esses aspectos aí, a gente vê que nós temos uma sexualidade que foi totalmente manchada, afetada, destruída. Lê o segundo ponto ali. Ó. Diferentemente da primeira, essa lição é mais específica. Trata de compreender que, além de ser estrutural e direcional, e a gente já vai ver sobre isso, todos os aspectos da sexualidade humana foram totalmente afetados pelo pecado. A queda radical do ser humano no pecado foi compreendida pelos teólogos reformados como a depravação total da criação de Deus. A totalidade dessa depravação é um conceito horizontal e vertical, ou seja,
não só toda a criação de Deus foi depravada horizontalmente, mas a profundidade dessa depravação verticalmente é total. O que eu quero dizer aqui, essa fala aqui é do Pedro Duce, nós não estamos lidando com coisas que nós compreendemos bem de cara, a não ser que olhemos para a queda. Como eu estava lendo num livro sobre pregação e passei para uns discípulos na sexta-feira, quando nós pregamos que a fornicação e o adultério são coisas em quilates diferentes, a gente começa a não perceber que tanto aquele que é um fornicador, quanto aquele que está na prática homossexual, quanto aquele que está na prática do adultério, os três estão vivendo uma realidade de sexo, sexualidade, expressão sexual, de uso do corpo, que está completamente distorcida, errada. E os três precisam muito de ajuda. Agora, que interessante, um cara que pratica adultério pode se achar menos problemático do que um cara que vive com outro homem. Sabia disso? Eu já tive a experiência de conversar com caras que estão vivendo realidades de adultério e o cara fala assim, cara, mas, pô, o cara é gay, vive com outro cara, não consegue ver isso, porque acredita que o fato dele estar em adultério, mas pelo menos é com uma mulher, é menos pior do que ele estar com um homem, o que isso, em termos pecaminosos, não tem absolutamente nenhuma diferença. Por isso, nós não deveríamos tratar essas questões como se estivéssemos falando de ranqueamento, né? Com mais profundo que você chegou. Não, realmente, quando nós olhamos as Escrituras falarem sobre aspectos muito claros como o sexo que Deus nos deu, definir daí para frente, dar a direção daquilo que é o nosso papel, né? E é aquilo que eu gostaria de ler aqui agora, dar uma olhada nesse próximo item, depois que a gente entende essa questão, olha o que a Bíblia diz sobre. Gênesis 1, 26 e 27 dizem, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, é bem clara a definição da criação. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Inclusive, quando nós olhamos aqui, Deus criou homem e mulher, algumas pessoas, não poucas, talvez mais do que você imagina, vão tentar trazer o Gênesis por um aspecto não literal, de que aquilo ali são figuras. Você vai encontrar desde aquele que nega a literalidade da serpente, mas vai dizer assim, mas homem e mulher não. Isso aí é de verdade. Só que uma coisa acaba, às vezes, levando a outra. E aí a gente tem que ter cuidado com o que a gente desliteraliza, porque vai chegar um momento que vai pegar no homem e na mulher também. Mas eu entendo que há alguns que acreditam parcialmente na literalidade de Gênesis e acredito que algumas coisas são figuras. Mas isso aqui é muito evidente. Deus criou homem e mulher. Está muito claro. Não existem muitas falas para você. Mas não é o que está escrito. Eu creio nisso. Você crê nisso. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E aqui é uma afirmação que diz que criar homem e mulher, bem separadinhos assim, é muito bom. Deus viu que isso era muito bom. Então, Deus aprova homem e mulher enquanto realidade estrutural. Deuteronômio 22, Mateus 19, Romanos vão trazer realidades semelhantes, tanto quanto a reprovação, quanto a própria criação. Romanos, por exemplo, 1, 22 a 28, você conhece, de que pelo homem não ter dado graças, seu coração se obscureceu, e, achando-se sábios, se tornaram loucos. Então, Deus os entregou a paixões infames, ao ponto dos homens mudarem o curso do seu próprio uso, homem com homem, cometendo torpeza, e as mulheres, de semelhante modo, fazendo uso errado do seu corpo também. Então, a homossexualidade como uma perversão advinda de uma cegueira na disposição do conhecimento de Deus. Eu me cego, me obscureço, não quero saber do conhecimento de Deus, então Deus entrega o ser humano ao uso que ele quer fazer do seu próprio corpo. E a homossexualidade traz esse aspecto de um uso indiscriminado, um uso sem parâmetros do corpo. Eu estou com esse livro aqui muito bom, pequenininho, fininho, Criação Restaurada, tá? Albert Wolters, muito bom livro. E ele fala sobre o fato de que nós devemos reconhecer que existe na Bíblia uma estrutura, e essa estrutura dá a direção.
Na Bíblia é assim, a estrutura dá a direção. E ele vai dizer que no nosso mundo, nós não queremos estruturas. Né? Inclusive, uma das coisas que dizem sobre o nosso tempo é que nós somos pós-estruturalistas. Né? A gente não tem estrutura, está tudo vindo a ser, está tudo começando do nada, a gente cria a si mesmo, a gente cria a nossa própria história, a nossa própria ideia. Então, o Wolters vai falar que Deus criou estrutura, e a estrutura dá direção. Ou seja, ele cria homem e mulher, e isso é o norte para onde a coisa vai. Mas ele vai dizer que o nosso tempo, nesse sentido, é diferente. Ele vai dizer que o nosso tempo é um tempo direcional, no sentido de que nós, o ser humano, de certa forma, não apenas o nosso tempo, mas o ser humano, ele gosta de ele mesmo dar direções alheios à estrutura. Ele não quer olhar para a estrutura, ele quer dar a si mesmo direções, ignorando a estrutura que Deus deu. É muito interessante. Ele vai dizer aqui, ó, o que é estrutural em nós, né? Um pouquinho mais à frente, por favor. O que é, mais um pouquinho, obrigado. Letras grandes, um pouquinho mais. Vamos lá. O que é estrutural em nós? Dentre muitas coisas, a nossa sexualidade. Sim, ele vai usar o termo sexualidade para aquilo que tanto é o sexo quanto a expressão dele. Ele vai dizer que isso é estrutural. Deus criou isso, ele não mudou isso. Acabou, está pronto, está feito. E o que é direcional? Sem sombra de dúvidas, aí na terminologia dele, o nosso descontrole referente a essa sexualidade. Nós somos direcionais, gostamos de dar a nós mesmos o norte. Eu gostaria que você não fosse ingênuo, porque além de você entender que isso é fruto do pecado, ou na verdade é obra pecaminosa, que isso é algo com o qual você e eu devemos refutar, porque as Escrituras são claramente expostas em homem e mulher, e que as digressões disso são certamente abomináveis, nós somos extremamente tolerantes com essas realidades. Não é pouco, não, é muito. Aqui tem um exemplo, né, o filme do Buzz Lightyear, eu fui tentar assistir na sexta-feira, não deu. As crianças de cara super horrorizadas, eu olhei para elas, olhei para o filme, eu falei, gente, filha, vira o rosto. Porque no filme do Buzz Lightyear, uma mulher se casa com outra mulher, tem um filhinho, se beijam descaradamente no filme do Buzz Lightyear. A Disney e a Pixar fizeram uma aliança de que essas coisas se tornem cada vez mais intensas e intencionais. Então, aquele Toy Story antigo vai ser deixado na antiguidade, porque o que você vai vir agora é justamente isso. Todo filme vai ter algo para ser colocado, né? Então, seja sutilmente ou descaradamente, como no filme do Buzz Lightyear, né? Tiramos o filme na mesma hora, fomos para outra coisa, né? Não vamos ver isso. Eu acho que é algo que nós devíamos fazer. Esses dois personagens aqui do Stranger Things, eu acho que você deve ter visto essa cena, se você viu a série, né? Ele meio que diz que não gosta de mulher, né? Não gosta de mulher. Nesse diálogo, eu dei print na hora do diálogo, aí eu pegar o diálogo e falei assim, vou botar o diálogo, o pessoal conhece a série. Ele não gosta de mulher. E fala isso com total naturalidade. Ali, Ridley Jones é um desenho que estava para ser retirado da Netflix, né? Havia um deputado que pediu, brasileiro, que pediu para tirar esse desenho infantil porque ele usa linguagem neutra, entendeu? No desenho infantil, desenho todo. Então, onde a gente chega, nós aceitamos. Não há nenhuma atitude de não. É tudo assim, mas é só uma cena, pastor. Mas é só um pedacinho, pastor. Mas é só um personagem, pastor. E sabe o que vai gerando? Nenhuma preocupação de que o seu ibope faz essas coisas crescerem. Não, pastor, mas a gente tem que ver para saber. Cara, mas existe uma diferença muito clara na intenção do coração de quem vê para saber e de quem vê porque gosta. Por favor, não vamos brincar com isso. Todo mundo conhece seu coração. Sabe por que assistiu, sabe por que assistiu de novo, sabe por que colocou de novo, né? Há pouco tempo aí um filme, um spin-off aí do Harry Potter teve também homossexualidade, e está tudo bem, a gente continua fã. Eu acho que existe um desafio, e esse desafio é um desafio que nós precisamos hoje enfrentar. A questão da ideologia de gênero não é, preste atenção,
não é algo não intencional, é uma guerra que está sendo travada e declaradamente contra tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que nós cremos. E ser tolerante no sentido de tudo bem, não tem problema, é um modo com o qual você vai aceitando e não rejeitando como deveria. Eu não tenho como continuar, mas eu termino aqui com a afirmação do Steve Turner, tá? Ele escreve um livro que muitos já leram, Engolidos pela Cultura Pop, e o Steve Turner fala sobre o fato de que nós nos aproximamos do entretenimento assim, desguardados. A gente está cansado e relaxa, bota a perninha em cima do sofá e fala assim, né? Ele é um cristão, ele fala assim, nós falamos assim, eu vou botar alguma coisa para relaxar. Estou cansado, eu vou assistir alguma coisa para relaxar, não é isso? E é um momento onde você está desguardado, você não está trancado para não ouvir. Ele fala assim, ouço pessoas justificando o consumo acrítico a partir da ideia de que o que estão assistindo, lendo, jogando ou ouvindo é apenas para relaxar e não deve ser levado a sério. Acham que avaliar o que estão consumindo envolve muito esforço e vai contra o espírito do entretenimento. Dizem que não querem ser sérias demais ou muito rígidas. Essa atitude subestima seriamente a inteligência e a motivação daqueles que produzem a cultura popular. Esses profissionais não são crianças brincando com giz de cera. Predominantemente, são pessoas treinadas com um profundo conhecimento de sua forma de arte e de sua história. Eles tendem a ser pessoas bastante inflexíveis com relação à visão de mundo que querem expressar. Para lutar contra isso, nós devemos buscar uma visão de santificação cada vez mais elevada. Santificação também envolve negar a si mesmo em relação ao consumo de coisas das quais você desaprova. Santificação envolve negar estímulos que o seu corpo te dá e desejos que ele quer cumprir, que são contra a boa vontade de Deus. Santificação envolve rejeitar em si mesmo aquilo que outros diriam com aplausos que você deve libertar. A Bíblia fala sobre santificação e fala o tempo todo sobre o fato de que nós devemos nos conformar à nossa justificação. Eu gosto muito dessa ideia. A santificação é quando você compreende e se conforma à justificação que Deus imputou em você. Nesta manhã, eu te convido a refletir, primeiramente, sobre o quão você talvez nunca buscou saber sobre esse tema e quão importante ele é para nossas crianças e para nós mesmos e para os nossos hoje. Segunda reflexão na nossa oração vai ser o quão comprometido você está em responder biblicamente a tudo isso e buscar realmente livros que possam te dar ferramentas para isso. E a terceira, que talvez seja a mais difícil, é o quão você está disposto a abnegar-se e não tolerar coisas das quais devia refutar, dizer não, e dizer eu não vou ver isso, eu não vou assistir isso, eu não vou ouvir isso, porque olha isso, olha o que isso está promovendo, olha a mente das pessoas como está sendo destruída a partir do envolvimento com isso. Eu não posso celebrar, eu não posso pular, soltar fogos por algo que faz bem ao meu coração, mas destrói todas as realidades que eu creio. Nosso coração é enganoso demais. Ore comigo neste momento, por favor. Deus, nós reconhecemos que o Senhor tem dado à nossa igreja instrução para rejeitar o mal e receber o bem. Nesta manhã, Pai, que cada um aqui tenha a certeza de que está recebendo do Senhor ferramentas para não ser enganado e também para tirar outros do engano. Deus, por favor, eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, coloque cada crente aqui, Deus, totalmente compromissado com a palavra de Deus, com a santidade de Deus, com a verdade que a palavra diz sobre homem, sobre mulher, sobre família, sobre os papéis. Senhor, não nos deixe ser tolerantes, e aí digo, não no sentido de ser violento ou fazer mal a outras pessoas nesse sentido, não, Senhor, mas o Senhor sabe o sentido da tolerância, que é a tolerância do coração. É aquela tolerância que vai permitindo e permitindo até que as coisas estão lá. Deus, tira de nós essa má tolerância, essa falsa tolerância,
e coloque em nosso coração um desejo muito grande por entender tudo isso e trazer respostas ao nosso tempo. Perdoa se a nossa tolerância já trouxe a outros e a nós mesmos prejuízos quanto à fé. Ajuda nossas crianças a não estarem submersas nesse tipo de água suja e podre, Deus. Por favor, nos deixe atentos a isso. Te agradecemos por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a gente